7h41, vamos falar da fraude do INSS. Vocês estão pedindo, a gente vai atender. O presidente do Congresso criou sim a comissão mista parlamentar de inquérito para apurar a fraude na Previdência. O senador Davi Alcolumbre, que então é o presidente da casa, leu esse pedido de criação da CPMI durante a sessão conjunta que foi feita ontem em Brasília. A leitura do requerimento é uma etapa formal e significa na prática então que a CPMI está criada. A partir da publicação do pedido, Davi Alcolumbre vai abrir prazo para que lideranças partidárias indiquem membros para compor essa comissão. Vamos conferir o momento, então, que foi feita a leitura e a abertura, a instalação desse colegiado. Requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muita comemoração lá no Senado. Olha, essa CPMI para investigar o esquema de fraude nos descontos de aposentados e pensionistas contou com o apoio de 249 deputados e 44 senadores. Na bancada paranaense, o requerimento contou com o apoio de mais de 20 deputados e de todos os 3 senadores. Sérgio Souza, do MDB, defendeu a criação dessa CPMI. E isso é muito importante, essa CPMI, para que investigue, de fato, o que ocorreu com os mais de 6 bilhões de reais roubados do aposentado brasileiro. Isso mostra um descontrole total da parte de gestão do governo, que não percebeu o desfalque gigante, né, em bilhões de reais do aposentado brasileiro. E o Congresso, como fiscalizador, que é uma das suas competências, a fiscalização, além de legislar, o Congresso está adotando medidas para se investigar profundamente e responsabilizar aqueles que desfalcaram o INSS, principalmente o aposentado brasileiro. E nós, como deputado federal, estamos apoiando essas iniciativas. A gente está aqui registrando, então, o posicionamento de alguns parlamentares da bancada paranaense. O Nelson Padovani, do União Brasil, também sobre a instalação dessa CPMI para apurar as fraudes do INSS, falou sobre a importância dela no Congresso Nacional. Um absurdo o que o governo federal ou os sindicatos ligados ao governo federal fez. Não adianta colocar a culpa dos saques indevidos do INSS no governo anterior, porque o governo anterior não apoia esses milhares de sindicatos que nós temos no Brasil. O Brasil é o país que mais tem sindicatos no mundo. Roubaram aleijados, roubaram pensionistas, roubaram professores, policiais que doaram uma vida para construir o Brasil. Nós vamos, sim, instalar a CPMI do INSS e dar o nome aos bois. Luísa Canziani, do PSD, reforçou a necessidade de investigar as fraudes. Há essa expectativa, uma expectativa muito grande, inclusive, em relação à leitura do pedido da CPMI para investigar as fraudes do INSS. Nós assinamos os 2 pedidos, tanto a CPMI do Congresso Nacional quanto a CPI da Câmara dos Deputados. Todos nós, brasileiros, queremos uma investigação séria, que puna efetivamente os envolvidos nessa que é uma fraude bilionária e também que os valores roubados sejam devolvidos. A gente não pode aceitar que um crime como esse fique impune, ainda mais se tratando de idosos, de aposentados, de pessoas com deficiência, daqueles que são mais vulneráveis e merecem cada vez mais uma atenção especial do Estado. Olha, o deputado Reinaldo Stefanes, do PSD, também defendeu a devolução do dinheiro dos aposentados e até a prisão dos responsáveis pelas fraudes.
Essa vergonha tem que ser apurada, as pessoas têm que ser presas, esses sindicatos têm que ver o dinheiro. Eu espero que daqui para frente o INSS mude e não permita mais que esses aposentados, que não têm nem condições, às vezes, no final do mês, de comprar seus medicamentos, sejam roubados. Olha, a CPMI deve ter 15 deputados, 15 senadores, todos titulares e também os suplentes. Internamente, aliados do Palácio do Planalto e da oposição estão intensificando as conversas sobre quem pode assumir a presidência dessa comissão e também a relatoria. A tendência é de que um lado fique com a presidência e o outro lado fica com a relatoria. A gente já falou muito aqui sobre a fraude do INSS. Ela evidencia como que uma má gestão pública abre espaço mais uma vez para a corrupção dentro desse país. Começou no governo X, cresceu no governo Y, não é uma questão partidária e política que a gente está falando aqui, e sim de bilhões de reais que foram tirados indevidamente, sem a devida fiscalização e sem o devido aval de quem era dono do dinheiro, aposentado e pensionista, uma classe extremamente sensível que precisa ser protegida e não saqueada nesse país. Essa CPMI vai ser muito importante se ela for técnica e séria. Vai conduzir uma investigação que pode trazer mais luz a esse tema e certamente levar transparência, porque a investigação acontece dentro da polícia, só que a gente não tem ali acesso de forma ali pública, como teremos com uma CPMI séria. Agora, se for só palanque político, vai virar palhaçada, vai virar circo, Manuela. Esse que é o medo, né, Bia? Que vire um grande circo, como a gente já viu acontecer em outras comissões de investigação, e que vire aquela história de um querendo empurrar a culpa para o colo do outro. Não, tem que ser investigação séria, isenta, com a convocação ali de pessoas importantes para essa investigação. Mas a gente já começa ali, né, com uma expectativa um pouco baixa. A gente tem a presidência que deve ficar com o Senado, né, e ao que tudo indica, o nome que se fala nos bastidores é Omar Aziz, e a relatoria deve ficar com a Câmara. Alguns nomes são colocados ali, mas ainda não há também um consenso sobre essa relatoria. Por que esses dois cargos são tão importantes? Porque o presidente é quem vai lidar ali com a lista das pessoas que vão ser convocadas para prestar depoimento, e o presidente também é a única pessoa que pode retrucar a pessoa que está prestando depoimento ali. Os outros parlamentares podem se inscrever, sim, para fazer perguntas, mas eles têm um tempo, têm que fazer todas as perguntas, a pessoa que está lá convocada tem o tempo e responde tudo de uma só vez. O presidente não, ele pode fazer interações ali com aquela pessoa, e o relator, por óbvio, é quem vai fazer toda a ata, digamos assim, de tudo aquilo que acontecer nas audiências da comissão de investigação. Então, quem vai fazer o texto final, que tem que ser aprovado e vai ser encaminhado ali para uma abertura de investigação ou não. A gente tem agora essa abertura desse prazo para essas indicações e também o prazo para as indicações das pessoas que vão fazer parte dessa comissão. Como a Bia falou, são 15 do Senado, 15 da Câmara Federal, e aí segue ali uma proporcionalidade dos partidos. Então é um lobby grande ali por parte também desses parlamentares agora que querem fazer parte disso, e a gente vai ter que entender se vai ter um número maior de governistas, se vai ter um número maior de membros da oposição, porque eles vão sempre tentar puxar naquele cabo de guerra a narrativa para o seu lado. Mas é como a gente reforçou aqui, a expectativa é de que seja algo técnico e não somente uma tentativa de jogar a culpa, jogar a narrativa para o outro lado. Ah, começou na sua gestão, mas cresceu na sua. O que a população quer é o dinheiro sendo ressarcido para o aposentado e, mais do que isso, né, os culpados sendo punidos por isso, independente de em qual gestão começou, em qual gestão continuou, né, e isso só veio à tona, eu sempre reforço aqui, por conta de um trabalho jornalístico de um colega nosso do Portal Metrópolis que trouxe à tona toda essa fraude, e a gente, né, agora tá vendo tudo isso que tá acontecendo. Mas eu falei que a gente já começa com uma expectativa baixa, Carlos, por conta de todo esse cenário, mas também porque a expectativa é que os trabalhos de fato só comecem para meados de agosto. Então é uma protelação aí de tudo isso novamente, né? E enquanto lá na gestão federal também não tem nenhum tipo de atitude prática de fato para que a punição a quem cometeu esses roubos aconteça. Olha, a instalação começa atrasada, né? Porque eu estava vendo aqui, a leitura feita pelo Davi Alcolumbre levou 1 minuto e 22. O pedido de CPMI foi feito em maio. Será que não deu tempo, em um mês, para ter 1 minuto e 22 da atenção do presidente para instalar essa comissão? Obviamente, a gente sabe que o Davi Alcolumbre está trabalhando pró-governo, que não quer essa CPMI. Então, essa CPMI agora instalada oficialmente, só passa a funcionar possivelmente só em
agosto. E aí agora começa essa guerra sobre a disputa pela presidência e relatoria. Ontem, nessa bancada aqui, o Felipe Barros já disse que a oposição pensa o seguinte: se o governo indicar a presidência, que é a tendência do Omar Aziz, que é um homem indicado por Davi Alcolumbre, se o governo também conseguir pegar a relatoria, e o nome que se diz é da deputada Tabata Amaral, a oposição pretende esvaziar, sair dessa CPMI, porque não vai dar palco para uma ação do governo. Você tem os dois postos de comando com o governo, isso aí não vai dar em nada. Então, talvez a oposição abandone essa CPMI, porque aí vai acabar em pizza. Tá com cheiro de pizza, gosto de pizza, e se for nessa forma